Fala galera! Se você quer aceitar o desafio de transformar a sua vida, esse é o lugar. Meu nome é Kleber Reis, sou engenheiro por formação, mergulhador, há 30 anos no mercado de segurança eletrônica, 26 deles como integrador, e esse é o espaço para a gente falar sobre empreendedorismo, liderança, gestão de time, vendas e muito mais. Guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Com o apoio da revista Segurança Eletrônica, do CT Segurança e do projeto Mergulhando na Vida, está começando agora o Fala Galera! Galera, e o propósito desse podcast dentro do CTcast é que a gente possa, junto com vocês, contando com a participação de vocês, compartilhar conhecimento com grandes nomes que vão estar sentados aqui conosco nessa nossa jornada de aprendizado, nessa nossa jornada de conhecimento. E para que vocês possam entender um pouquinho melhor como é que vai ser a dinâmica desse nosso podcast, a gente vai ter 4 momentos bem bacanas em todos os nossos programas, em todos os nossos podcasts aqui do Fala Galera. O primeiro deles eu vou precisar de vocês, é o Fala Galera. Manda a tua mensagem de áudio, anota esse telefone aqui, ó, 11 98987 7715. Eu vou repetir, 11 98987 7715. Manda o seu áudio para nós e a gente vai reproduzir nos próximos programas, nesse momento aqui, que é o Fala Galera. A gente vai ter o momento Passo do Gigante, a gente vai ter o momento do conhecimento, momento mergulhando de cabeça, e para isso eu vou contar com 2 caras que eu admiro pra caramba, 2 caras que eu respeito muito no nosso segmento. Um deles está aqui comigo, Christian Visval, o mestre sem cerimônias, e Silvano Barbosa, diretor do CT Segurança. Pessoal, muito bem-vindos a esse nosso primeiro programa, a esse nosso primeiro Fala Galera, o podcast do CTcast. Como começar sem falar? Fala galera! Né? Fala galera! Que honra, Kleber, estar aqui com você. Muito obrigado e vamos para cima, né? Mais uma missão juntos. É isso aí. Tudo que a gente puder fazer, tudo que a gente puder ajudar a galera a compartilhar, a viver mais aquilo que a gente quer através do CT, a gente vai estar sempre junto. Mas vamos lá. O que é o CT Segurança? Hoje a gente vai falar sobre vendas, a gente vai falar sobre inovação, a gente vai falar sobre diferenciação. Esses são temas que eu particularmente adoro. Quem me conhece, quem é mais próximo sabe que a gente vive isso, a gente dá exemplo disso. Mas eu queria entender um pouquinho o que é o CT Segurança. Silvano, fala para mim um pouquinho do CT Segurança. Legal. O CT Segurança, ele é a solidificação, a consolidação de uma ideia, né? Eu acho que isso é a parte mais forte dele. Ele é a consolidação de uma ideia de como a gente consegue ajudar o mercado a amadurecer. Dentro desse perfil, a gente tem aqui várias perspectivas diferentes de visão, né? Então a gente tem a parte do fabricante, então a gente consegue apoiar o fabricante através da exposição, da geração de leads, da visitação que a gente promove aqui dentro, ajudando ele a poder expor suas metodologias mais novas, seus produtos mais atualizados, tendo a área de conhecimento, de capacitação, então ele vai treinar aqui dentro o público que quer aprender sobre o produto dele, e para quem está na outra ponta, que é o integrador, a gente tem justamente a busca pelo conhecimento. Então, tem a capacitação não só dos produtos que estão aqui dentro, mas de tudo que a gente vai entendendo ao longo da jornada que é útil para ele. Como os cursos especiais, como, por exemplo, cursos de vendas, cursos de planejamento financeiro, idiomas e assim por diante. Dentro dessa mistura como um todo, a gente consegue acabar envolvendo o mercado inteiro. O mercado de distribuição consegue ajudar participando através do clube de benefícios do CT. Então, quando a gente olha, na verdade, é como se tivesse um prisma multifacetado, onde de cada lado que você olha, você tem um ganho, você tem um benefício. Show de bola. Mas multifacetado, Silvano e Christian, esse programa ele vai ser um programa para a gente falar com a galera. A gente vai falar de forma simples, de forma direta, vamos descomplicar o assunto segurança, né? Então, para a gente poder entender
um pouquinho melhor, e aí eu tenho esse entendimento. Então a gente tem vários fabricantes dentro de um espaço físico. Descomplicando um pouco isso, o CT é o ponto de encontro do profissional de segurança. Perfeito. Aí faz sentido. Quem está falando conosco nada mais é do que o cara que idealizou esse negócio, né? O que é bacana, algumas pessoas que estão escutando me conhecem, eu sou o responsável pela revista Segurança Eletrônica, né, o idealizador, e quando eu penso no CT, é como se você entrasse na revista e visse tudo acontecendo. Então você vê a publicidade, você está aqui e você vê o produto funcionando. Você quer conversar com o fabricante, você tem o contato dele direto. Você consegue ver a informação técnica, você consegue manusear o produto, tudo em um único lugar. E o que é mais bacana? Você não precisa estar aqui em São Paulo, na Eusébio Matoso 650, já estou fazendo propaganda. Você pode participar disso em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, porque a gente tem uma plataforma online envolvendo todo mundo. E é acessível para o instalador, acessível para o integrador. Basicamente, R$ 29,90 por mês você participa de tudo isso e você está envolvido nesse time de guerreiros. Nós vamos entender isso de uma forma absolutamente inovadora, né? Porque eu desconheço, particularmente, Cris, qualquer outro projeto que você consiga congregar vários fabricantes que competem, né, no mercado, no mesmo ambiente físico, como um centro de exposições e trazendo toda essa parte de treinamento que você acabou de citar. Eu já me senti assim, entrando na revista, né? A imagem era o Kleber abrindo lá a página da revista e entrando na revista. Isso é muito legal. Eu acho que o termo imersão define bem, né? É uma imersão, né? E o que é interessante, assim, até um dos motivos desse podcast, a gente sempre está inovando para o mercado de segurança. Então, o nosso público é o mercado. Nesse programa a gente vai falar sobre vendas, motivação, são vários capítulos que vão acontecer, mas é sempre inovando conteúdo e conhecimento para o profissional de segurança. E às vezes sem falar nada de segurança. Como hoje vai ser o caso. Perfeito. E quando a gente fala em inovação, o que vocês entendem por inovação no nosso mercado? Vamos fazer esse desafio. Cara, eu tenho uma frase que eu gosto muito, a gente teve um curso hoje que eu uso essa frase repetidamente, né? Que é atribuída a um monte de gente, então não vou falar nem de quem que é, porque eu posso errar. Que você continuar fazendo a mesma coisa como sempre, esperando um resultado diferente, é insanidade, né? Você não vai conseguir, você tem que fazer diferente. E a inovação, a gente atribui muitas vezes a um hardware, a um software, a um produto diferente. Mas, na verdade, a maior inovação que a gente pode ter é o olhar diferente. Então, muitas vezes a gente tem várias tecnologias diferentes na mão, mas a aplicação da tecnologia é o que vai definir a inovação. Então, eu não preciso trabalhar muitas vezes com o produto mais caro do mundo para inovar. Muitas vezes é só a forma de ver o projeto, de entender melhor o cliente. A gente vai falar bastante disso hoje, porque isso está dentro do contexto de vendas, né? Entender melhor o cliente para fornecer para ele a solução que ele realmente precisa, e muitas vezes ele nem sabe falar, já é uma inovação por si. Esse, para mim, é um dos meus maiores desafios pessoais, tá? E na parte profissional. Inovar o que eu faço. Basicamente, você imagina assim, puxa, Cris, o que você faz como trabalho? Eu vendo publicidade em revista, né? E o que isso tem de inovação? Há quantos anos isso já é feito? Então, como fazer isso de uma maneira diferente todos os meses? Aí entra desde a questão de como divulgar a revista via WhatsApp, de como trabalhar a parte online e como levar os eventos pelo Brasil e até o modelo de como apresentar a revista via CT, via CT Segurança, né? Então, o meu objetivo pessoal é sempre me inovar. Vocês conhecem o Congresso de Segurança Eletrônica, é um evento para o profissional de segurança que não fala nada de segurança. E até quando brinco com os patrocinadores, puxa, mas que horas eu vou palestrar? Tudo isso, não vai palestrar. É um modelo diferente. Isso é se inovar dentro de um mesmo mercado. Essa semana eu tive com uma pessoa que participou desse último congresso, que foi dia 6 de novembro. Esse ano vai ter, né, Cris? Esse ano vai ser dia 11 de novembro. 11 de novembro, save the date, anota aí a data, pessoal. E esse ano, onde que vai ser, Cris? Esse ano vai ser no Teatro do Shopping Vila Lobos, um novo espaço com um centro de exposição maior para os expositores. E tem bastante novidade vindo por aí, algumas que eu ainda nem sei que vão ser criadas durante o ano, até o dia do evento. Sempre no evento tem uma surpresa, que é uma abertura para o público, né? E ninguém sabe o que vai acontecer, nem o pessoal do meu time sabe o que vai acontecer. E é no dia que todo mundo fica sabendo. Então, eu estava comentando, eu tive com essa pessoa e ela me falou, Kleber, eu fui no congresso esperando ter lá conteúdos técnicos, falar sobre segurança e me surpreendeu tão positivamente
falar sobre motivação, falar sobre superação, né? E essa é a mensagem que eu acho que o Congresso traz muito para nós. Eu tive a honra de em 2019, ser um dos palestrantes com a palestra do Mergulhando na Vida, que é um projeto pessoal que eu levo com muito carinho. E foi realmente bastante surpreendente essa posição dele, né? E isso também é inovar, né? Também é pensar diferente. E aí, esse gancho que vocês dois deram é muito legal. Ou seja, para você instalador, para você integrador que está aí na ponta, você não precisa ter a melhor tecnologia para poder inovar. Você pode, às vezes, a aplicação do que você já tem em mãos de uma forma diferente já é inovar. Já é ter um outro olhar, né? É aplicar uma outra metodologia, usar uma outra ferramenta para você poder chegar lá na ponta. Isso me lembra um episódio, já faz bastante tempo, eu não vou aqui falar, mas ela falou, meados de 99, quando a gente pegou uma câmera Speeddome e levou para o futebol, né? É uma aplicação, um olhar diferente. Em vez de usar a câmera para segurança, vamos usar para análise tática de um time. Foi a primeira câmera Speeddome que a gente levou naquela época lá pro futebol, tendo um olhar diferente de um produto que já existia. Isso é uma coisa legal até mandar para quem está escutando a gente, né? Aplicações de segurança sem ser para segurança. Manda dicas aqui para a gente, para Fala Galera. Sem dúvida. Você aplica a câmera hoje, né? Em alguma aplicação, alguma gestão operacional, alguma outra área, cara, que não seja a área de segurança? Há pouco tempo, uma coisa muito interessante que aconteceu. Vocês sabem que meu sobrinho ficou hospitalizado, né? E eu fui visitar ele. E para o movimento do bebê, o movimento da criança, eles colocam uma câmera que qualquer movimento avisa o médico na hora. Isso dentro do quarto do hospital. Achei fantástico. Fantástico. A gente pode ir de um extremo para o outro, né? Porque isso tem uma aplicação de saúde muito grande. Eu tenho um amigo que ele tem uma instalação lá na Serra da Cantareira, onde ele tem uma casa que ele não mora lá, mas é a casa dele. E ele tem lá uns pets que ele ama tanto. Quais são os pets dele? Galinha. 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 E ele tem uma câmera voltada para a área do galinheiro. Ele automatizou o portão. Então ele abre remotamente o portão para as galinhas passearem. Chega a determinado horário, elas já estão acostumadas a se recolher. Elas se recolhem e ele fecha o portão. Uau. Olha que aplicação diferente. Muito legal. Muito. Agora, qual que é a sua? Você ouvinte, você que está ouvindo esse podcast, você já aplicou sistemas, sejam de sensores, alarmes, controle de acesso, para alguma aplicação diferente? Manda um áudio para nós, a gente vai colocar aqui no nosso próximo podcast. Mas a gente está falando sobre vendas. Vendas é um dos assuntos que motiva todos nós a refletir diariamente, porque a gente vende a nossa imagem, a gente vende nosso tempo, projetos, a gente vende o nosso tempo. E o Silvano hoje teve a oportunidade de ministrar um treinamento de vendas. E a gente sempre ouve falar, Silvano, num negócio chamado jornada do cliente, né? Jornada de vendas. Eu queria que você falasse um pouquinho pro nosso ouvinte, como que você enxerga isso aplicado no nosso segmento de segurança eletrônica? Eu vou falar um pouco do lado do vendedor, a jornada do vendedor, né? Primeira coisa é que quando a gente pensa no vendedor, na ação vender, né? Dependendo da forma da tua natureza, de onde você veio, por exemplo, eu sou um cara que eu sempre fui muito voltado a produto, né? Eu sempre fui técnico, pré-vendas, esse tipo de coisa. E muitas vezes quando você olha para a função vendedor, tem até um certo preconceito, tem algumas culturas, né, que a gente está enraizado que não faz sentido nenhum. Justamente pelo fato da gente estudar pouco esse assunto, da gente ter pouca cultura, né, pedagógica de vendas. Mas olhando pelo lado do vendedor, a questão da jornada, você tem hoje muito ferramental, né? CRM, de N marcas diferentes, Salesforce, você tem bastante coisa. Vamos traduzir esses termos agora? Vamos descomplicar. Né? Descomplicar. O CRM é a ferramenta... O que é o CRM? O instalador que está ali, ele usa CRM? O que é o CRM? O CRM é a agenda do instalador comum.
é onde ele vai lá anotar A agenda do vendedor, dele, né? a agenda do vendedor. Ah. É ali onde ele vai anotar que dia que ele vai fazer que visita, o que ele conversou naquela visita, o que ele empenhou de material. Que dia ele tem que responder o cliente que ele visitou. Exato, é o controle de E aí ações gera os comerciais. lembretes, geram Exato. ações, para que a Exato. gente possa acompanhar esse processo do ciclo de vendas. Antes disso, Exatamente. eu acho até, assim, como é um bate-papo aqui, às vezes é só fazer arroz com feijão, é uma coisa mais simples. Eu estou conversando aqui com o Silvano, a gente fez alguns orçamentos essa semana de profissionais que eu falo, poxa, me manda como agência de publicidade, a gente quer contratar uma pessoa, quer contratar uma agência. As pessoas não mandam os orçamentos. Vem, faz a reunião, gasta gasolina, gasta tempo do fornecedor e não manda o Não orçamento. manda o... Como é que ele vai fechar? Exatamente. Uma venda Como se você ele quer não vender manda? se você não faz a parte mais simples? O Que é, tudo está em aberto. que é mandar o orçamento. É o básico, né? Hoje eu estava falando com o nosso cameraman, eu brinco que é o Anthony Hopkins, né? Ele falou assim, puxa, Cris, eu não sou vendedor. E eu brinco assim, todo mundo é vendedor. Independente se você vende algum produto, algum serviço, você vende alguma coisa. Se você é a secretária da tua empresa, você vendeu o tempo das horas trabalhadas para ter um salário. Então você vendeu alguma coisa. Todo mundo vende alguma coisa em determinado tempo. E aí vale os diferenciais que você tem e como se comporta em vender ou como solidificar isso em um contrato, em uma proposta, né? Mas o que eu coloco do meu trabalho como vendedor, que é dicas para o mercado, né, é a empatia, que é se colocar no lugar do cliente, se colocar no lugar da outra pessoa. E aí, como eu faço para trazer resultado para o meu cliente? Aí que eu consigo vender. Mas a questão... Perfeito, né? Uhum. Mas quando você está falando o tema, quando você fala a jornada do vendedor, o ciclo de venda, né? Isso é muito importante, por quê? Porque você pode ter a empatia que for. Você pode saber a melhor solução para o seu cliente. Se você não fechou o ciclo... Sim, com certeza. Se você não mandou a proposta... Se o orçamento não chegou, você não vendeu. Então vamos fazer o seguinte, o papo tá muito legal, mas eu quero começar do começo. Então, Ok. como é que eu identifico o meu lead? Quem é a persona? Quem que é o cara que eu quero vender? Isso eu acho que é bastante importante hoje. A gente recebe uma demanda gigante de todos os lados, né? De produtos e serviços. E se todo mundo sair oferecendo um monte de coisa para todo mundo, a tua chance de fechar negócio, ela fica bastante reduzida. Você gasta muita energia e você acaba talvez não tendo o resultado que você está esperando. Então, o primeiro passo nesse ciclo, no meu entender, é justamente a gente entender para quem que a gente quer vender. Você sabe que eu acho que tem um passo antes? Eu sempre defendo que a gente tem um passo primeiro assim, eu tenho que ter certeza do que eu tenho e quem eu sou. Ok, Por faz quê? sentido. Faz sentido. Porque, por exemplo, eu, Silvano, quero vender para o mercado de automação predial. Mas meu produto não é para automação predial. Eu não consigo acompanhar o ritmo financeiro de quem trabalha com isso. Então, acho que o primeiro passo é, ok, qual é o produto que eu tenho na mão? Qual é a minha margem de trabalho, minha flexibilidade financeira para atender meu cliente? Eu consigo trabalhar com locação? Eu tenho background, tenho resguardo Retaguarda. financeiro para isso? Ou não? Eu vou trabalhar com recorrência? Qual a linha de produto que eu vou trabalhar? A partir do momento em que eu sei o que eu tenho, e eu sei até onde eu consigo chegar, é mais fácil eu filtrar quem vai ser meu cliente. Porque, naturalmente, meu cliente é o cara que vai se identificar com o que eu tenho no primeiro momento. Eu tive, Silvano, essa parte do autoconhecimento, eu acho que ela é extremamente importante. Você foi bastante feliz na tua colocação, se autoconhecer, para poder saber o que ofertar. E aí, na sequência, você tem... Porque quem vende segurança, posso vender para uma residência? Posso. Posso vender para um comércio? Posso. E se uma indústria me pede lá alguma coisa, eu vou lá e tenho também. Aí eu atendo o comércio, eu atendo a indústria, eu atendo a residência, eu atendo o condomínio. Nesse aspecto, para que a gente possa focar mais no resultado. Para quem está começando e tem que ter um direcionamento, não é melhor nichar e nesse segundo passo entender quem é o perfil que você atende melhor, que você atende de forma personalizada, customizada, de onde você tem aí um pouco mais de força de atuação de vendas? Sim, mas, de novo, não adianta eu nichar onde eu quero se o produto que eu tenho não atende. Então, eu tenho que saber, nem que de repente, dentro da minha estratégia, eu vou mudar a minha linha de produto. Porque, por exemplo, eu posso ter um produto já na minha mão, que historicamente eu trabalho, mas eu descubro um nicho de mercado, ou eu crio um nicho de mercado para atender.
Aí eu tenho que adequar minha linha de produto para poder atender isso, né? Então, a partir do momento em que está claro o que eu tenho para oferecer, e aí eu vou escolher. Então, por exemplo, eu posso ter uma linha de produto que vai atender todo esse arco-íris, né? Vai atender residência, vai atender edifícios comerciais, vai atender indústria. Porém, eu vou nichar, por exemplo, na indústria. Eu consigo entender como filtrar bem e render bem dentro da indústria. E vou atuar lá dentro, né? Por quê? Poxa, porque a indústria me dá uma versatilidade maior de trabalhar. A indústria ela paga mais em dia, por exemplo, né? Ou não, eu quero um trabalho que me gere maior recorrência. Poxa vida, então o mercado residencial ou comercial pequeno, eu consigo uma recorrência mais fácil, né? Menor, mas mais pautada ali no dia a dia, com uma métrica, com um ritmo melhor para o meu bolso. Então, a partir desse momento, eu consigo nichar à vontade. O mercado de segurança viu muito bem essas novas oportunidades com portaria remota. Exato. Uhum. Sem dúvida, a portaria remota traz isso de forma bastante evidente, né? Muitas empresas que já trabalhavam em outras áreas viram essa oportunidade e falaram, o que eu tenho para oferecer para eles e vou nichar. É o que o Silvano está falando. Exatamente. Muito legal. Então a gente tem o autoconhecimento, a gente tem o lead, a gente adequou o nosso produto para o nosso cliente e... Vamos vender. Vamos vender. Bora vender. Quando você fala de bora vender, começa a bater o joelho do vendedor, né? Ou principalmente de quem está se aventurando na área comercial, que é a raio da prospecção, né? É um palavrão enorme que você fala assim, legal, como eu vou fazer a prospecção? Como eu vou abrir a porta do meu cliente, né? E o primeiro passo que as pessoas têm que entender é que isso é uma coisa simples. Não é nada de absurdo, né? Você tem que pegar. Primeiro, eu vou fazer uma atuação regional, eu vou na junta comercial, que cuida da região que eu moro, levantar os comércios, levantar as indústrias que tenho. Eu vou nas juntas, eu vou nos lugares onde eu tenho concentrado essas pessoas que eu quero atender, aquele nicho que eu escolhi para mim, para levantar, né, dados básicos de onde eles estão. Que muitas vezes vão me dar onde eles estão, qual é a faixa financeira que eles operam, né? Tem várias informações disponíveis, gratuitas para a gente poder ter acesso hoje. Ou de casa, sentado, ou no máximo numa junta comercial ali perto. Um outro lado também dessa parte comercial é que muita gente me fala, puxa, Cris, meu amigo é super simpático, você não precisa de um vendedor? Ele fala super bem, ele é carismático, você não precisa de um vendedor, aí o cara vai ser um baita vendedor. E as pessoas esquecem que não é só isso. É importante estudar. Você tem que se capacitar. Existem muitos livros, existem cursos de vendas, mas assim, um vendedor nunca para de estudar. Que seja o produto, que seja o mercado, que seja quem é o público-alvo, que seja estratégias de vendas, mas você sempre tem que estar estudando. Porque o jeito de vender muda a cada dia. Quem imaginou que a gente ia fazer vendas por WhatsApp? Antes você tinha que marcar uma reunião, ir até o cliente, ou pegar um avião, ir até o cliente, conversar. Hoje, com o WhatsApp. Se você for considerar, às vezes tem dias que você não manda e-mail, você resolve tudo por WhatsApp. Você formaliza um contrato pelo computador. Isso mudou há 5 anos. A relação mudou bastante. Mudou muito. A gente está num processo evolutivo que as ferramentas estão aí disponíveis, né, para o vendedor. E essa questão da preparação também é muito importante, né? Com quem eu vou falar, quem é a pessoa, quem é o meu lead, quem é o perfil da pessoa, como é que ela se porta, como é que ela pensa. Isso, se preparar para a venda é muito importante. E aí, Cris, quando você cita essa questão do vendedor, é justamente a diferença entre você ser vendedor e você estar vendedor. Perfeito. Né? Então, o vendedor que tem orgulho de falar... Pessoal, e você aí tem que ter orgulho. Você é vendedor. Não é que você... eu não dei certo com alguma coisa e estou vendendo. Não. Tem que abraçar, mas para isso precisa estudar. Eu sou um exemplo vivo disso, né? A gente já conversou um pouco da minha história na área de vendas. Eu vendo era técnica, sempre fui mais perto de vendedor que eu sempre fui pré-vendas ou pós-vendas, aquele apoio. E em determinado momento, eu fui colocado numa posição de vendas obrigatoriamente, eu não tive opção. Cara, 20 anos de atuação no segmento que eu atuava. Só que agora como vendedor. Eu cansei de ver os vendedores trabalhando. Vi a vida inteira. E nunca gostei da ideia de ser vendedor.
Eu tinha um preconceito idiota com relação a isso. E eu falo um preconceito idiota porque a gente tem isso na nossa raiz mesmo, muitas vezes, né? O Cristiano falou, o cara fala bem, é simpático, vai ser um bom vendedor. É o que sempre falaram para mim. E é o que falaram para mim quando me colocaram nessa posição. Pô, você fala bem, você conhece muito do produto, vai ser fácil. Você usa esse colete? Na época não tinha o colete ainda, cara. Você, nosso ouvinte, precisa ver. A gente vai soltar umas pirolazinhas em vídeo desse podcast. Você vai ver aqui como é que tá o colete do Silvano Barbosa. E aí, eu sentei no escritório, cara, todo mundo da empresa gostava de mim, todo mundo achava que eu ia render bastante. Eu sentei na mesa, abri meu notebook, preparei ele para trabalhar, e eu fiquei 2 dias sem saber o que fazer. Eu não sabia se... Será que cai bem se eu levantar para tomar um café agora? Olha que loucura, porque eu não tinha o menor preparo. Eu não tinha o menor preparo. E aí eu tive que buscar, né? Eu tive que buscar uma formação especializada na área comercial e entender o processo, né? E tudo aquilo que eu sempre lutei contra era irracional. Era muito irracional. Né? Todos aqueles achismos de vendedor, toda aquela coisa toda que eu achava que não, imagina, tá enrolando, coisa tipo. Não. Existe uma ciência por trás da venda. Existe uma lógica nos processos de venda na atuação. Né? E aí não adianta você ser um cara que fala muito. Muitas vezes você não tem que falar nada. Né? O que importa é o quanto do teu coração, da tua energia, da tua vontade você está pondo naquilo e se você está respeitando o processo como um todo. Porque tudo que você vai fazer na vida tem um processo. Tenta fazer o bolo invertendo a ordem de confecção. Né? Invertendo a ordem de colocar alguns condimentos. Não vai sair um bolo. Isso é interessante também. Não vai. Esta é a analogia do bolo em vendas. Exatamente. Acabamos de criar uma analogia do bolo. As pérolas do Silvano. Cara, Faz parte das pérolas. Depois a gente faz um programa só com as pérolas que saem nesses podcasts. Você que está aí ouvindo a gente, segura. Tem muita informação ainda que a gente vai falar dentro desse nosso ciclo de vendas. E essa questão é extremamente importante. Vamos dar continuidade, Silvano. Eu te atrapalhei. Não, ótimo. Eu brinco no curso, a gente estava falando sobre exatamente esse processo de vendas, né? Análise de negociação. E eu brinco no curso de aquele jogo, o Uno, né? Uhum. Quem já está ouvindo aqui, espero que já tenha jogado Uno Quem alguma tem vez na vida. filho já jogou bastante Uno. Exatamente, Né? Mais 4. E a carta mais 4 é a carta perfeita para perder amigo, né? Você jogou mais 4 em cima, o cara do teu lado já está te xingando, né? Mas o que é isso? É estratégia, não é? Você vai guardar aquela carta que te dá algum poder diferenciado para jogar na hora certa. É o teu coringa ali. E muitas vezes você tem mais de uma na mão. E venda tem muito disso. Se eu respeito o processo, eu vou saber que a hora de eu jogar o meu coringa, que é em cima de produto, na hora de falar de produto. A hora que eu tenho um coringa para falar de valor, eu vou jogar na hora de falar de valor. Se eu tenho um coringa para falar sobre um faturamento, uma logística diferenciada, eu vou usar na hora de falar sobre isso. Se eu não tenho claro para mim o processo de venda, se eu não tenho isso racionalizado, o que vai acontecer? Na ansiedade de vender, e ansiedade gera insegurança, mais um monte de coisa, o cara está falando para mim assim, pô, mas será que essa câmera é melhor para mim? Eu respondo, eu faço em 2 vezes. Quer dizer, a tua argumentação é parcelamento. Entendeu? O que acontece? Não só enfraqueci o meu argumento de venda, porque o cara me perguntou se a câmera tecnicamente era adequada para ele, eu perdi a oportunidade de mostrar para ele que era, como eu já abri a guarda de alguma coisa e talvez ele não precisasse. Ou seja, aí a gente está falando em concessão, né? Você já está dando uma concessão de parcelamento, ou muitos dos nossos ouvintes às vezes se deparam com essa situação e o cliente relutou, ele fez uma pergunta técnica, não, mas eu já te dou desconto, né? Ou te faço em 3 vezes, na ânsia ali de fechar alguma coisa, e não é, pelo que você está dizendo, dentro da ciência de vendas, de longe é a melhor atitude que a pessoa pode estar tomando. Qual que é a dica? Vamos lá. Simplificando, qual é a dica do Silvano? Faz um curso básica, como a gente tem aqui no CT para oferecer. Métricas de venda do Silvano. Mas primeiro, por que eu estou falando jabá, isso? Né? Mas é um jabá de graça. Por quê? Porque o cara que é membro do CT, ele não paga para ter acesso a esse conhecimento. Tá certo, Ele tá na plataforma. Tá na plataforma, entendeu? Isso o cara vai gastar, em vez de gastar 1 milha
para ter essa informação, ele vai ter de graça aqui no CT. Deixa aí Mas então, agora, ó. sem fazer jabás, fala um pouquinho sobre a métrica de venda, dá algumas dicas aqui. Cara, quando você fala de métrica, por que a gente adota esse nome métrica de venda, né? Porque métrica está aliada a ritmo, né? Está ligada a algo que você faz sequencialmente num ritmo sadio, tá certo? E venda é isso, a venda é um ritmo. Então, por exemplo, uma dica básica. Todo mundo, quando dá dia 25, sai correndo, porque tem meta para bater. Tá chegando o tempo de fechamento, eu não tenho venda suficiente, disparo o sinal vermelho, eu saio correndo. Só que você vai ver... Nunca fiz isso, viu? Nosso Ouvinte também nunca fez Não, isso. são os outros entendeu? vendedores. Os outros, vamos colocar os outros Exato, vendedores. vamos falar deles agora, né? E eles têm que sair correndo para bater uma meta, tá certo? Ok, ele abre a carteira dele de orçamentos colocados de possíveis vendas e tem lá 2 ou 3 vendas. Ele vai ter que oferecer tudo para esses clientes para conseguir consolidar uma venda e bater a meta. Mas espera aí, por que ele está correndo no final do mês? Por que ele já não começa o mês numa velocidade maior? Não correndo, uma velocidade maior. Ou seja, manter um ritmo durante todo o mês, focado diariamente nessa meta e não esperar chegar no finalzinho do mês para a gente tentar dar aquela arrancada final e conseguir fazer. Se por acaso, se eu estou trabalhando numa velocidade maior, mais consistente, desde o dia 1 do mês, quando chegar no dia 25, eu posso até não ter batido minha meta ainda. Mas ao invés de ter 2 ou propostas só colocadas e dali tentar tirar alguma coisa, eu vou ter 10, 20. Eu não vou precisar dar o meu rim para o meu cliente. Eu consigo ter um leque maior de opção de vendas, onde eu consigo consolidar ali. E não só isso. Eu já tenho, se eu precisar de 2 vendas daquelas 10 que eu tenho mais 8 para o mês seguinte. Eu já começo o mês adiantado. Então, esse é um mau hábito que a gente tem que trabalhar. Começar a andar numa velocidade maior, focado em vendas, desde o primeiro dia do mês. Legal. Começar o mês já pensando como se fosse a última semana do mês. Por aí mesmo. Bom, como dicas de venda, né, que agora já falou da parte de métricas, tudo isso, eu tenho um modelo que até o Silvano brinca, poxa, Cristiano, feito é melhor do que perfeito, às vezes, né? E todo mundo fala isso, feito é melhor do que perfeito. E nunca vai ser. Perfeito vai ser sempre perfeito. Vai ser bem melhor do que feito. Mas, às vezes, como vendedor, e até por ser de marketing e fazer a parte de criação, eu não espero. Por exemplo, não é que o feito ou não, por exemplo, uma brincadeira. Poxa, eu não tenho cartão de visita, eu não vou vender. Cara, eu pego o telefone, passo no WhatsApp, salvo no celular, eu não preciso de um cartão de visita para vender. Eu que vou ligar para ele. Um eu que vou ligar amigo pro meu cliente, dizia, um gerente meu, amigo nosso, falou assim, ó, se o cara não tiver um cartão de visita, é $5 cada vez que ele não tiver um cartão de visita e $10 se ele não tiver uma caneta para anotar o cliente. Mas hoje a gente tem o celular, a gente tem inúmeras outras ferramentas que não vão justificar o fato de você não estar aproveitando aquela oportunidade de vendas. E às vezes eu converso com vendedores, até de distribuidoras. Poxa, Cris, eu não consigo vender porque eu não tenho um material bacana. Se você esperar um material bacana, você vai vender quando? Então, vai até o cliente, entenda o que você vende, mesmo que não tenha nada, você tem que conhecer. Conhecendo a solução, você vai conseguir falar. Se você esperar um material perfeito, você pode perder um mês de vendas. Na verdade, se a gente levar por esse lado, a gente nunca vai ter um material perfeito. Né? Por quê? Porque o mercado ele é variado. Cada projeto vai estar pedindo um tipo de demanda de material. E a gente sempre vai estar com material a menos do que para atender todo mundo que a gente quer. Né? Então, se eu trabalho com uma linha de produto, eu vou me deparar uma vez ou outra com um cliente que a demanda dele não é da minha linha de produto. Aí o que acontece? Eu fico esperando um momento para ter aquele produto em específico, simplesmente eu vou perder a venda. Se o cara respeita esse caminho que o Cris estava indicando, de conhecer bem o produto dele, né, ir atrás do cliente, conversar com o cliente, ele converte para o produto que ele tem na mão. Eu tinha antes 2 vendedores na antiga empresa, né? A gente ia fazer um evento mais ou menos modelo dos roadshows. E aí o pessoal falou para a equipe de criação, olha, cria para mim o logo, que vai ser soluções de segurança para bancos, por exemplo. Cria um material, tudo isso. A agência falou, em 24 horas está com vocês. Eu não tinha nada. A gente só tinha 10 vagas para vender patrocínio. Eu falei, cara, sem nada, vou mandar e-mail para todo mundo, um textinho, tudo isso. No dia seguinte, quando a agência mandou a arte e o outro vendedor ia começar a disparar, as 10 vagas estavam esgotadas. Converteu em vendas. Converti em vendas, sem esperar o material. Eu falei, cara, não dá tempo de esperar. Eu preciso vender. E foi o maior exemplo que eu vi. Às vezes eu consigo vender sem material.
Mas aí, Cris, tem essa questão de fato de você conhecer o teu produto, que foi Sim. aquela primeira questão que o Silvano falou. A gente se depara no dia a dia com vendedores que falam, eu não estou vendendo porque a outra empresa fez uma promoção e está vendendo mais barato. Ou tem uma linha de produtos que faz alguma coisa que o meu não faz. E aí isso justifica para ele que ele não está vendendo. Enquanto que, se ele conhece o produto, sabe que aquele produto ele resolve a dor de alguém, ele tem ali extrema facilidade de poder argumentar e vender. Né? Exatamente. A gente tem... eu tive o desafio de pegar uma caixinha, um amigo meu me falou que era a caixinha stack mais cara que ele já tinha pego na mão, pegar uma caixinha de 1,5 kg, um negócio IP, tecnológico, para vender por $20 mil. Né? Uhum. Qualquer um vai falar, cara, você é maluco. Numa época de crise, como é que você vai vender alguma coisa Eu estava em uma reunião com você há pouco tempo e o cara falou, eu vendo tudo menos radar. Eu vendo tudo menos radar. Uhum. Mas o que a gente fez? Qual foi a lição de casa? O que a gente traz de bagagem? O que a gente traz de aprendizado? Primeiro, entender muito bem qual problema o teu produto resolve. Qual é a dor do cliente? Aonde que pega? Que valor que você consegue agregar? Que problema que você consegue resolver? Se você resolve algum problema, você tem ali uma oportunidade de venda. É E só aí foi no procurar quem CT. tem a dor. Uhum. O CT, como exemplo de inovação, acho que foi um pouco disso, não foi, Christian? Com certeza. Foi apresentar para o mercado uma coisa que não existia, basicamente, dentro de um modelo que já existe. Porque se você imaginar assim o CT como modelo, um distribuidor no escritório dele tem um modelo como o CT. Só que o distribuidor ele trabalha com os fabricantes que ele já tem. O CT é um espaço neutro para o profissional de segurança, onde a gente tem 32 fabricantes, agora 36, né, que alguns até concorrem entre si, mas com o mesmo objetivo, que é capacitar o profissional de segurança, que é apresentar novas soluções para o profissional de segurança, que é fazer o mercado inteiro crescer. E se isso acontece, a gente tem um Brasil mais seguro. Então todos têm o mesmo objetivo, independente de concorrer entre si. Eu tenho fabricantes que concorrem como câmeras, eu tenho fabricantes que concorrem como controle de acesso, mas os dois falam, eu quero deixar um Brasil mais seguro para os meus filhos. E esse é o nosso objetivo. E o CT vende produtos? Tem esse Bom, propósito? Fazendo jabá, vamos começar a vender camiseta, vamos começar a vender algumas coisas para o profissional de segurança, vai ter uma agenda para o profissional, a gente vai começar a vender algumas coisas sim, mas nada de produtos do mercado de segurança. A gente não vende câmeras, a gente não vende controle de acesso, a gente não vende alarmes, a gente apresenta os produtos. A gente introduz isso para o mercado. E essa pergunta, na verdade, ela tem um fundamento, porque a gente viu um negócio chamado Central de Vendas no CT Segurança. Então, como é que faz uma central de vendas se você não vende? Aí que é uma das coisas mais legais de tudo, né? E isso, tudo começou em Las Vegas com um bate-papo com um grande cara chamado Igor Pipolo. Quando eu falei com ele sobre a ideia de falar, poxa, a gente vai montar o CT Segurança, apresentei o que ia ser para ele, ele falou, Cris, uma das coisas mais importantes, até ele deve ter participado da palestra do Silvano, faz as métricas do que você entrega para o expositor. E aí ele deu a dica. Ele falou, eu tenho que saber o que eu entrego. Então, o integrador que entra no CT, ele comprou, eu estou sabendo? Às vezes sim, às vezes não. Mas eu não sei qual que é, eu não tinha como passar essa informação 100% para o expositor. Um modelo muito simples. Eu fiz uma matéria com um fabricante do mercado de segurança e por conta dessa matéria ele vendeu o produto dele em uma rede gigante de supermercados no Brasil. Só que ele me falou. Quer dizer, essa informação chegou para você... Chegou e assim, foi uma matéria, não foi nem publicidade. A partir disso ele fez publicidade, é um grande parceiro hoje da revista, mas foi por conta de uma matéria que não teve custo nenhum. Mas essa matéria chegou nessa rede de supermercados e ele fechou um projeto gigantesco. E, ok, deu o resultado. E aí veio o Inside. Só que aí, nisso eu falo, como eu sei que se eu estou dando resultado para outros fabricantes ou não, ou para os outros expositores? No modelo central de vendas, o que a gente tentou fazer? E aí parte de dois outros princípios, né? 2 fabricantes aqui do CT entraram em contato comigo e com o Silvano e falaram que eles não tiveram um resultado muito bom no Black Friday.
Falou, Cris, o Black Friday não foi legal pra gente, o que a gente faz como modelo? Cria alguma campanha pra mim, me ajuda a montar alguma coisa. E aí, no modelo, eu falei, puxa, criar uma campanha para um expositor só não faria muito sentido se tem um leque de fabricantes. Então, vamos montar uma campanha geral para esses fabricantes aqui do CT. Vamos chamar todo mundo aqui, fazer uma central de vendas, uma guerrilha, vamos fazer o barulho para o mercado. E aí, depois, conversando com o Silvano, falou, não vai ser no CT, vai ser uma campanha nacional. Porque a gente tem 36 fabricantes e todos eles têm distribuidores pelo Brasil inteiro. Então, vamos reunir o Brasil inteiro nessa campanha. O que aconteceu nesse dia? A maior venda que entrasse, a gente levou o cliente, o integrador no caso, a gente vai levar agora em março para a ISC West em Las Vegas, a principal feira de segurança e tecnologia do mundo. Né? E foi uma campanha muito legal porque o fabricante falou, ok, o que eu tenho que pagar mais por isso? Eu falei, nada, a gente quer dar valor. Como assim? De graça? Não foi de... o fabricante, é a pergunta que o pessoal pessoal expositor faz, paga né? para estar no CT, então nada é de graça. Eu estou mostrando valor em cima do que eu entrego. Só que assim, eu e o Silvano, nas metas brincando, assim, a gente não imaginava esse número. Não imaginava o número que ia vender. Eu brinquei com o O Silvano... pessoal não sabe ainda qual que é o número, né? Então, mas como assim? Até questão interessante. Uma primeira campanha central de vendas. Que número chegar? A gente nunca tinha feito esse evento, então não tinha uma meta. O negócio é tão maluco, porque assim, sempre que você pensa em cima de uma ação de venda, uma campanha de venda, ela tá ligada ao dono do produto ou ao dono da empresa que vende ele. Então, vem da fábrica, do fabricante, ou vem do distribuidor, né? E não era o caso. Era uma campanha de venda vindo de uma entidade à parte. Que não estava necessariamente ligada em nenhuma das duas pontas de venda, né? E que não vende. Que não vende, Não vende. Como é que você vende alguma coisa se você não vende, né? Pois é. Quer dizer, só você que ali é um catalisador, você é um potencializador de negócios, enxergando a dor do teu cliente, que é o fabricante, expositor, né? Você acaba potencializando isso com uma campanha para fomentar negócios para o teu cliente. E detalhe, o dia escolhido, 18 de dezembro, a maioria das empresas estava entrando de férias nesses dias. Nesse dia. E aí a gente conversou com eles e falou, cara, você vai entrar dia 19. A gente vai fazer uma ação, eu conto com você para isso. O que foi interessante, quando eu falei pro Silvano, eu falei, se a gente conseguir um número, e aí foi o chute máximo, tá? Eu falei, cara, se a gente conseguisse 8 milhões, seria o máximo e eu te levo para jantar no Outback. Aliás, tenho que cumprir essa promessa. É verdade. A gente não teve tempo ainda, mas eu falei para ele, eu te levo no Outback. Outback. Amanhã. E eu falei pra ele, te levo no Outback. Mas aí, nessa hora que a gente falou isso, ele falou, tá zoando, não vai levar. Eu falei assim, se a gente atingir 3, eu vou te levar no Habib's. Aí a gente começou nessas brincadeiras e tal. A gente bateu 10 milhões e 200. Ninguém imaginava isso. A gente não imaginava isso. E, assim, foi loucura. Parecia a bolsa de valores aqui, o CT. A gente falava, não acredito, entrou essa venda, não acredito. E o número não parava de entrar. O que foi mais legal? Gente do Brasil inteiro cadastrando vendas através do CT Segurança. A questão mais maluca dessa ideia é justamente você pensar, por que eu vou participar do evento? Eu vou ganhar isso aqui, tá certo? Tá, mas quando eu venho isso de um fabricante ou do meu distribuidor, há uma relação formalizada ali, onde eu sei que vai vir a coisa, onde eu sei que eu vou receber, né? Mas quem é o CT? Quem me garante, né, isso tudo? Como a revista tem o nome consolidado como tem? E nós somos, né, um filhote da revista, propriamente dito, né? A gente é a consolidação física de tudo que ela vem realizando esse tempo todo. O pessoal já confia também. Tanto é que os premiados, né, os vendedores que ganharam a premiação em dinheiro, no dia seguinte ou no mesmo dia já receberam. Foi no dia seguinte, todos. Todos no dia seguinte, né? Já receberam no dia seguinte. E no mesmo dia, o ganhador que vai para Las Vegas já começou a mandar documentação, já começou a correr atrás de tudo. Galera, olha esse insight que vocês estão tendo com essas duas feras aqui que estão com a gente. Eles pegaram um mercado onde não existia nenhum modelo parecido. Você está me falando que não consegue inovar tendo em mãos produtos e podendo vender. Então, essa ideia de você pegar alguma coisa que não existe, dentro de uma métrica que você... Foi um chute inicial, né, Christian? Você não tinha parametrização de valor, né? Os 3 milhões do Habib's. Então, mas é uma coisa engraçada. Você falou, puxa, mas isso é de graça para o expositor? Não. Porque assim, eu consigo mensurar para um expositor e falar, você paga X por mês.
Aliás, um amigo nosso fala que não tem almoço de graça. Não foi exatamente. isso? Exatamente. Eu falo assim, pô, você paga X por mês. Eu em um dia te ajudei a trazer 2 milhões. Faz sentido pagar esse X? E aí o cara fala, lógico. E aí a conta E fecha. a conta fecha. Só que eu consigo demonstrar para ele resultado, marketing, potencial de vendas, quanto a gente consegue trazer para ele no mercado. Que eu não tinha ideia. E é muito legal porque agora, Uhum. né, a gente tem já algum elemento para poder construir dentro de um processo de evolução. E eu, quando falo em evolução, eu falo isso para a vida inteira. Né? A gente está aqui evoluindo todo dia, está aprendendo, está agregando conhecimento para que você possa, numa segunda ação... É que a gente ainda não pode abrir, mas eu e o Silvano já temos algumas ideias do que vai acontecer para 2020. Opa! A gente ainda não vai abrir a data, porque a gente já sabe que alguns vendedores seguram venda até o dia. Então, a data a gente vai abrir 3, 4 dias antes da Central de Vendas 2020. Mas vem coisa muito boa por aí. Aí, pessoal, aguardem Vem Central coisa boa de por aí. Vendas. E a gente falou bastante do CT. O CT é um parceiro desse nosso programa, o CTcast. Traz esse podcast do Fala Galera para a gente realmente poder simplificar aí, levar informação, levar conhecimento, entender um pouquinho da cabeça dessas grandes feras que vão estar com a gente nesse nosso programa. E dentro dessa seara, eu vou abrir, né? Tem a questão profissional, que a gente já está falando aqui, mas eu vou abrir para o momento. Deixa eu interromper esse momento um pouquinho só. Eu queria colocar uma Eu coisa que eu acho que deixo, é bem importante para concluir essa conversa até agora. Você perguntou o que é o CT, né? Mais cedo um pouco. Olha o delay, hein? Eu acho que agora, com tudo que a gente colocou até agora, a gente consegue dar uma concluída boa com toda a prática que foi colocada na mesa até agora. O CT é uma entidade que está aqui expondo o fabricante, tá certo? E através da relação dessa exposição, nos possibilita, perfeito? Além de trazer as pessoas aqui para conversar com esse fabricante e encaminhar essas pessoas para conversar, para comprar esse produto, permite a gente fazer uma ação de vendas como essa, onde eu consigo alavancar, né, um capital grande, um giro grande de dinheiro no mercado, fazer com que esse meu expositor consiga ter uma venda que ele nem esperava muitas vezes. Porque a nossa expectativa era conseguir adiantar vendas de um ano para o outro. E ela foi cumprida. Foi muito legal isso. Uhum. Então, o objetivo primário da ação ela foi cumprida. Só que, de outra ponta, para a venda acontecer, não é só o integrador comprar. O integrador tem que vender aquilo que ele comprou. Sim, a cadeia. E aí, para ele vender o que ele precisa, conhecimento técnico, o CT fornece. Conhecimento não linear técnico, que seria um curso de vendas, um curso de boas práticas, um curso de gestão financeira, tudo isso o CT também oferece. E aí a gente fala de ciclo de venda, a gente oferece o ciclo inteiro, a gente fornece de uma forma ou de outra todo esse ciclo de venda para ele poder se capacitar de uma forma mais robusta e ele atingir os resultados que ele precisa. Isso é alavancar mercado. Perfeito. Isso é CT Segurança. Legal. E democratizando, né? Pelo que vocês falaram, R$ 29,90 mensal, de qualquer lugar do Brasil, você tem acesso ao conteúdo através da plataforma digital, usando essa ferramenta de compartilhamento de informações. É isso aí. Muito legal. Vamos para o nosso momento Passo do Gigante. Galera, o que é o momento Passo do Gigante? É um momento dos nossos convidados, dos nossos participantes, onde eles falam um pouquinho de um momento onde ele teve que enfrentar os seus medos e dar o Passo do Gigante. O Passo do Gigante no mergulho é aquele momento que você estudou, que você se preparou, mas é aquele momento de decisão, é quando você está de frente para o mar para dar aquele passo e cair na água e mergulhar de cabeça. Christian Visval. Olha, eu brinco até que a minha vida ela é planejada. Eu planejei algumas coisas, por exemplo, vou estudar, agora casar, apartamento, casa, sabe? Tem tudo esse movimento, eu consegui planejar algumas coisas. Só que ela é focada em vários passos do gigante. E eu posso dizer que o último grande passo do gigante, já que é um passo do gigante já é um grande, né? O último grande passo do gigante eu dei junto com o Silvano em uma padaria, depois de um evento,
onde A gente vai falar do mesmo passo, então. foi um passo conjunto. Foi um passo conjunto. Exatamente. Que a gente falou assim, você acredita, dá para fazer? E ele falou, você acredita, dá pra... E ele falou, os dois, vamos, a gente acredita, vamos fazer acontecer. E em tempo recorde surgiu o CT Segurança. Foi, assim, sem querer, mas querendo, né? Foi um negócio assim, uma ideia, falou, vamos sentar, conversar, o que dá para fazer como negócio, mercado, vamos começar a procurar um lugar. E tudo começou a acontecer. Mas esse foi o passo gigante de 2019, que eu não estava considerando. E assim, se for levantar na história, tem vários passos do gigante. O dia que eu falei para minha esposa, tá na hora da gente pensar em ter um bebê, é um passo do É um gigante. passo gigante. Então, são vários passos da vida que tem esses marcos, mas de 2019 para mim, esse foi o passo que mudou o mercado. Até porque, assim, dentro do modelo, todos que me conhecem sabem que eu já trabalhava pra caramba, bebê com 6 meses de idade, e a gente fala, puxa, vamos montar uma nova empresa? Vamos fazer um negócio novo para o mercado que não existia? Então, foi meu passo de gigante 2019, e agora preparando o de 2020. Olha, a minha vida nunca foi tão organizada dessa forma. Eu venho de uma dinâmica de vida muito mais corre, para não se afogar, né, durante muitos anos. Então, eu vou colocar rapidamente 2 passos, né? O primeiro passo foi há 5 anos atrás, quando eu tive alguns insights, momentos de vida, eu falei, cara, eu vou tomar a minha vida, a rédea da minha condução, né? Agora sou eu que vou fazer a minha história, não vou mais permitir que ninguém faça. E de lá para cá eu fui reconstruindo em vários aspectos a minha vida. Mas o de maior impacto emocional, assim, de baque, realmente foi dia 12 de fevereiro, a gente na padaria conversando. Em um momento, olha só o que é muito louco, em um momento de lamentação a princípio, porque nós tínhamos uma ideia de construir alguma coisa que favorecesse o mercado através de capacitação, a gente estava ali elaborando, tivemos uma oportunidade, né? Eu tive uma oportunidade de ter o local, ter tudo na mão para fazer isso, foi por água abaixo porque não era viável e tudo mais, e como a gente não desiste do desejo insaciável que a gente tem de construir, né? Durante essa conversa, a gente não ficou lamentando. A gente se ateve aos fatos e falou assim, tá, mas para atingir isso, o que a gente precisa? Precisa disso. Olha que exemplo Precisa bacana, daquilo. né? Tá, mas e se a gente fizer assim? E se a gente fazer assado? E se acrescentar tal coisa? Exato, eram os quadradinhos caindo no lugar certo. E de repente a gente olhou e falou assim, cara, o que eu perguntei para ele foi exatamente isso. Você é louco o suficiente para fazer isso comigo, cara? E ele foi, né? Então, esse é um passo. O que é o passo do gigante? Ele envolve uma grande dose de fé. Porque você pode estudar muito, você pode fazer um tanto de curso, mas na hora de dar o passo do gigante, na hora de saltar na boca do avião de paraquedas, cara, é a hora. É a hora. É a hora. É o momento. Né? Então, o passo gigante é isso. Ele envolve uma grande dose de fé. Fé no quê? Fé no país em que você está, fé nas pessoas que te rodeiam, fé na sua capacidade de construir. Né? Então, cara, isso foi o salto do gigante, realmente que é um grande diferencial. E a gente espera que seja para o mercado como um todo. Né? É isso que a gente está fazendo. Porque quando você olha, não é o tipo de construção egocêntrica, aquela construção que é para mim. Né? Por exemplo, já aconteceu várias vezes aqui no CT, chega um pessoal, preciso fazer uma reunião, usa a sala de reunião. Pô, chegou mais alguém para fazer reunião. Tá, pode usar a sala de treinamento, pode usar o auditório. Usa minha sala. É isso aí. Né? Senta na minha cadeira. Mas quantas vezes eu chego para trabalhar, tem gente conversando lá, eu pego meu notebook, gente, sejam felizes, eu vou trabalhar lá fora. Porque não é uma construção que é para a gente. É uma construção que ou ajuda todo mundo, ou ajuda todo mundo. Muito legal. E o seu passo do gigante, Kleber? Vários passos do gigante na vida. Mas por incrível que pareça, o meu maior passo do gigante, ele aconteceu quando eu fali. Olha aí, quando você pensa em desistir, é quando você não tem mais perspectiva, e aí não tem como você
ficar parado ou retroagir. Esse foi o meu momento de enxergar no amor dos meus filhos, na família, de ter forças para dar um passo gigantesco de reconstrução, de entendimento do meu potencial e aí poder estar aqui hoje participando com vocês desse nosso bate-papo. Esse foi o meu passo do gigante. E uma coisa mais louca disso tudo, né? Quando a gente olha alguma coisa dando certo, ou uma pessoa que a gente acha que deu certo, a gente ignora as dificuldades. A gente acha que foi fácil, né? E isso a gente estava falando sobre isso de a novo. pontinha do iceberg, né? Você só vê o sucesso lá na Exatamente. ponta. Só vê as fotos do Facebook, né? Exatamente. Acompanha as redes sociais lá. E isso traz de volta ao assunto de venda. Por quê? Nas discussões que nós tivemos em sala de aula hoje, uma delas é justamente isso, né? O ato de vender, você vender, é um ato de ritmo, de uma série de fatores, mas ele é um ato, antes de mais nada, de fé, que você pode ajudar de verdade, e de persistência. É isso aí. Tem o Ricardo Jordão fala, né, em um dos treinamentos que ele tem, que vendas cura tudo, Silvano. Vendas cura depressão. Faz 5 boas vendas num dia, você vai ver. Resolve problema financeiro, resolve problema familiar, vendas cura tudo. E eu me descobri em vendas, né? Eu descobri todo o meu potencial trazendo esses desafios de vendas, de produtos de alto valor agregado, de entendimento do cliente. A gente vai trazer isso nos nossos próximos podcasts aí, dentro dessa máquina de vendas, né? Trazendo um pouquinho, compartilhando com vocês um pouco dessa nossa experiência. Momento mergulhando no conhecimento. Galera, o que é esse momento? É quando o nosso convidado vai fazer uma indicação de um livro, de um filme, de um documentário, alguma coisa que ele vai falar para nós, para vocês, trazer um pouco dessa experiência do conhecimento. E eu vou começar com Christian Visval. Dentro da sacada, mergulhando no conhecimento, essa é uma das coisas que eu mais amo em tudo, tá? Eu leio muito, e uma das coisas que é interessante, o brasileiro não lê. Tá? Então, a maior dica que eu dou para você que quer crescer como pessoa e como profissional é leia. Às vezes, em um livro, o profissional, o empresário colocou as dicas de vida, que ele demorou a vida inteira para aprender, estão ali em 120 páginas, 200 páginas, que você vai demorar uma semana para ler e você aprende dicas da vida inteira dessa pessoa. Então, como vendedor, eu considero que todo vendedor de uma empresa é um mini empresário. Ainda mais quando ele trabalha via comissão. Ou seja, quanto mais ele trabalha, mais dinheiro ele leva para casa. O resultado depende só dele. Então, se ele se porta sozinho como uma empresa, ele é um empresário. Ele tem que trazer resultado e isso só depende 100% do suor. Eu trabalho mais, eu trago meu resultado. Eu trabalho menos, eu trago menos resultado. É uma coisa boba, né? Mas eu ando muito de Uber e eu gosto de conversar com os Ubers porque eu considero ele um empresário. Ele falou, cara, não consegui emprego, mas eu sou Uber e eu estou trabalhando. Quanto mais eu trabalho, mais eu trago dinheiro. Hoje eu peguei um Uber e ele falou assim, puxa, se eu trabalho durante 6 dias por semana, 14 horas, eu posso folgar um dia. Se eu trabalho 16, eu posso folgar 2 dias. Sabe, ele começa nessa conta, mas ele falou, cara, eu trabalho 12 horas no mínimo, sabe? E assim, fazendo as contas dele, de quanto ele precisa ganhar, tudo isso, eu falei, caramba, temos um empresário aqui. Ele tem essa ambição de crescer, e isso é bom. Um livro que me marcou muito, e eu já recomendei para muitas pessoas, que mudou a minha maneira de ver o mercado, tá? E de ver a minha parte financeira, tudo isso. Pai Rico, Pai Pobre. É o livro que eu indico para todo mundo. Leia esse livro. Show. Show de bola. Tivemos aí o Mergulhando no Conhecimento com o Christian. Silvano. Cara, como o assunto é vendas, eu não vou falar de um livro de vendas. Na verdade, eu não vou falar de um livro. Eu vou falar de uma forma de agir, né? Por quê? Quando a gente vai pegar aí um conteúdo de vendas, tem muita coisa muito boa no mercado, mas eu considero que uma das coisas que mais dificulta o processo de venda é a falta de conhecimento de uma forma geral. Por quê? Quando eu vou vender, existem algumas faculdades, algumas disciplinas, né? Algumas qualidades que eu tenho que ter.
E tem duas qualidades que é, uma, a questão da empatia, de saber conversar com todo mundo, poder ter uma forma de puxar assunto, isso é muito importante. E a outra é a visão sistêmica, né? Que é poder entrar num cliente e de uma forma simples ler o que está acontecendo lá dentro. Então, muitas vezes, eu sou 100% de acordo com o que o Christian falou, 100%. Inclusive, é algo que eu tenho que melhorar bastante, tenho melhorado bastante nos últimos tempos. A minha meta hoje está sendo mais para o marketing, né? Que é o meu pão de hoje. Né? Estou lendo um livro, está fantástico sobre isso, que o Christian me orientou. Mas quando eu falo de vendas, eu acho que tem algumas coisas que são insubstituíveis, que é eu saber conhecimentos gerais focados naquilo que é o meu segmento. Então, se eu vou trabalhar na área de CFTV, eu vou ler tudo que tem na área CFTV, todas as mídias, procurar todos os conhecimentos, mas é importante também eu saber falar sobre o que está acontecendo, eu ter essas informações gerais, né? Não só do Big Brother ou da novela, mas o que está acontecendo em Israel, no que está acontecendo no Irã, no que está acontecendo na economia nacional, em tudo isso. Por quê? Porque muitas vezes o que a gente precisa com o cliente naquele espaço é ter um argumento, é ter uma conversa. E se eu não leio, se eu não tenho essas informações gerais, o cliente fala alguma coisa e eu fico boiando. Eu não consigo perseverar na conversa. Ou eu lanço alguma coisa que não está diretamente ligada ao negócio, né? E dali você desenvolve, quebra o gelo, consegue a proximidade. Então, assim, eu acho que quando a gente não está estudando propriamente dito, vamos falar assim, ó, eu vou pegar esse livro, né, de métricas de venda, né, e vou estudar. Quando a gente não está estudando isso, a gente tem que estar estudando outra coisa, nem que seja conhecimentos gerais. Isso pode vir de tanta forma diferente, eu sou um cara que eu devoro os documentários da Netflix, de arquitetura, de mente humana, de universo, de tudo. E a quantidade de informação útil que aquilo me dá para conversar com os meus clientes é gigantesca. É gigantesca. Então, assim, primeiro passo, a gente tem que quebrar de fato essa falta de movimentação que nós temos em ler mais livros. Precisamos. E aí cabe começar a colocar meta de livros por período e por aí vai, né? Mas uma forma muito fácil da gente quebrar, da gente começar a se envolver mais nisso preste atenção em tudo que está acontecendo ao teu redor. Né? Vai ver o seriado Netflix? Veja. Mas também veja alguma coisa diferente do que você está acostumado. Sai da caixinha. Falando em coisas diferentes do que está acostumado, tudo nos dá insights que podem ajudar no resultado. Uma coisa boba, mas completamente diferente, tá? Todos vocês sabem que eu sou roqueiro tá na veia, rock and roll tá na veia. Minha esposa chegou e falou, puxa, Cris, gostaria muito de ir com você no show dos Hansons. Fala, cara, aqui eu tô falando, Hansons, cara. É um bop, sabe? Aqueles um bop. Ela fala, não, que isso, Hansons. Ela falou, não, mas eu queria muito, pô, eles estão vindo pro Brasil, sou fã e tal. Eu falei, caramba. Momento. Exatamente, Teodora, momento Teodora. Momento Teodora. Aí, bom, vou no show dos Hansons. Chego no show dos Hansons, e aí eu percebi uma sacada dos caras animal. Eles pegaram o fã-clube dos Hansons para trabalhar no dia como voluntários. E o fã-clube dos Hansons organizou o evento. Pessoal, a fila é por aqui, tal, as camisetas dos Hansons por aqui, tudo isso. No palco, os Hansons agradeceram os voluntários, tiraram fotos com eles. Poxa, o nosso fã-clube no Brasil são os nossos voluntários. Eles não tinham equipe de trabalho, equipe de staff, só voluntários. O que eles fizeram de diferente? Vem cá, pessoal, vamos tirar uma foto. Nesse dia eu falei, por que não criar voluntários nos eventos? E dá certo. E trazer eles para envolver, para participar do time, participar dos bastidores, tudo isso. Foi um insight de um evento que não tinha nada a ver, mas um bop. Saiu daí. Que agregou muito muito valor pro congresso. Com certeza. Né? A gente criou um time de pessoas que estão há 4 anos envolvidas, fazem parte disso, querem participar, querem uniforme, tudo isso, mas que estão ali por amor. Por amor ao evento, por amor à causa, por querer levar um evento de qualidade para o mercado, baseado em uma coisa completamente diferente. Cara, foi aí que surgiu o insight. Isso é muito louco, isso. Uhum. Eu fui visitar junto com os vendedores da empresa, eu era pré-venda, eu estava com 2 vendedores. E a gente foi visitar um cliente. Um cliente notoriamente difícil. Notoriamente, o cliente não é um cara de deixar você conversar muito, abrir demais e tudo mais. E eu fui junto para falar tecnicamente dos produtos e tudo mais.
Quando a gente estava lá, começamos a conversar, o cara estava com pelo de cachorro, né? E eu olhei, beleza, e estava difícil a conversa, né? O cara não estava dando espaço e por aí vai. Em algum momento, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou usar, né? Eu vou brincar com o cara. Vocês sabem que eu sou muito bem-humorado, né? Vou brincar com o cara, tentar quebrar o gelo de alguma forma. Eu tentei quebrar o gelo falando do pelo de cachorro. Cara, nós ficamos 1h45 falando de cachorro. Que legal. Ó, que legal. Mas falando de características da raça do cachorro que ele tem, compatibilização, adestramento, nada a ver no negócio. Que tem a ver com tudo aquilo que eu gosto de assistir, que eu gosto de ver, que eu gosto de aprender, né? Não só porque eu tenho um cachorro, mas porque me interessa o assunto. A gente ficou 1h30 quase falando de cachorro. O cara falou assim, bom, obrigado, mas agora eu tenho que ir embora. Valeu. Os vendedores olharam assim, né, fizeram, então, e o pedido? Não, tá fechado. Silvano, me manda o pedido. Ele não quis nem falar com você. Silvano, me manda o pedido, mas tá fechado. Que legal. Você vê que um conhecimento de uma área que você quer não está necessariamente relacionada, mas a sede de conhecimento, a sede de aprendizado, te mune de informações que você, em algum momento da vida, você vai poder usar, inclusive nas vendas. Esse, pessoal, é o tal do rapport, né? Como é que você entra em rapport com o cliente? Como é que você cria empatia? Como é que você... Se você se preparou e sabe um pouquinho do cliente, ou tem um indício, como o Silvano falou, né, do pelinho do cachorro lá. Descomplicando, o que é rapport, né? Então, a gente acabou de falar que é rapport, você, cara, você fala a língua, né? se aproxima, fala a língua do cliente, né? Ótimo exemplo, fala a mesma língua. Fala a mesma língua que ele, fala no mesmo ritmo que ele, né? Entenda, e aí você entra numa mesma vibe de energia. Com isso, você traz a questão da confiança. Tendo confiança, ele se abre melhor para poder falar dos problemas e você fala como que você ajuda a resolver. Quer dizer, ele tem um problema, você tem um equipamento que pode ajudá-lo a resolver um problema e aí sim vocês fazem uma parceria, essa parceria depois vira uma aliança. E quando a gente fala que o negócio está fechado, eu queria pegar um gancho aí para falar para a nossa audiência nesse podcast sobre uma coisa que cara, é muito importante e o pessoal às vezes negligencia, que é a questão de um tal de pós-venda. E uma outra coisa, tá? Que o pessoal negligencia. Essa palavra também, hein? Negócio fechado, contrato. Não existe negócio fechado. Oficializar. É oficializado, exatamente. É registrado, né? Vários não é sair vendedores comemorando. Vários negócios, vendedor chega pra mim, pô, Cris, fechado, tá fechado, fechei tudo. E o contrato? Ah, ele vai assinar, tá vendo, tal. Só existe um negócio fechado, só comemore, como vendedor, o contrato assinado. Esse é o negócio fechado. O cliente assinou, você assinou, negócio fechado. Partimos da premissa com o Christian que a gente saiu com um contrato assinado. Show de bola. Fechei, tô com a minha comissão reservada. Show. O pós-venda é a pré-venda da próxima venda. Nossa! Plateia! A Teodora gostou. De novo. O pós-venda É a pré-venda da próxima venda. Isso dá nome de artigo, né? E ele começa no momento em que o cliente assinou aquela venda. Que ele confirmou com Continuou o você. artigo. Né? Por quê? Não, mas é muito importante ter essa identificação. Porque acontece o seguinte, se eu fiz bem o meu trabalho e consegui cumprir a minha venda, muitas vezes pensa que o trabalho do vendedor termina ali e a pós-venda é da equipe técnica, né? Às vezes você tem uma empresa mais estruturada que tem um corpo, tem o financeiro para cuidar do financeiro, o jurídico, a logística, tudo mais, o vendedor termina ali o trabalho dele. Não termina. Por quê? Porque ele quer vender de novo para aquele cliente, né? Então, se ele quer vender de novo, ele tem que continuar nessa relação. Cara, é ligar e falar assim, tudo bem, cara, o pedido chegou direitinho, tá tudo em ordem, foram todos os itens, tá tudo certo, legal. Cara, e o complemento do pedido? E a próxima fase da obra? Vamos dividir isso. E eu vou ainda complementar, Silvano, com um negócio que no nosso segmento acontece bastante e você tem que tomar muito cuidado, você que vende, por exemplo, um sistema de alarme ou um circuito fechado ou um sistema de controle de acesso.
é na questão da expectativa, É. né? Então, primeiro, falar a verdade. O que o produto de fato vai entregar? Não tem essa história de colocar a câmera, né? Você vendeu a câmera e... Ok, você fez a tua parte e o cliente acha, na ideia dele, na concepção dele, que ele vai conseguir pegar detalhes da placa do carro de uma câmera externa. E o sistema não consegue entregar isso. Então, a relação de transparência na venda, ela é muito importante. Por quê? Porque no pós-venda, é obrigação do vendedor, para que você consiga fazer essa próxima venda, que você citou muito bem, que você acompanhe se de fato ele está satisfeito com aquilo que foi entregue. Quer dizer, se a tua promessa de produto, de serviço, se ela está correspondendo às expectativas do cliente. E não digo nem a próxima venda para o próprio cliente, mas hoje, eu posso dizer assim com toda o orgulho, tá? Os meus maiores vendedores são os meus clientes. Isso é muito legal. Boca a boca é fortíssimo, né? Eles vendem a revista, eles vendem o CT. Posso falar de hoje um dos que aceitou o desafio de fazer o podcast. Kleber, você como cliente, divulga o CT para muita gente, divulga a revista. Então, hoje, eu tenho um grupo de clientes que são a minha força de vendas. Por isso que eu cuido tanto deles. Mas quando você fala deixar claro as coisas e ver como é que tá, é incrível a dificuldade que a gente tem, né, em geral, de ligar para saber se está tudo bem. Porque a gente morre de medo para escutar um não. Né? Mas meu o Deus do não, céu, ele tem que trocar a câmera de lugar, coisa do tipo. Ele vem de acordo. Por isso que eu falo que é um elo aí importante entre a tua promessa como vendedor, né? Então, muito cuidado com que... Não é só no desespero de bater meta ou que eu vou deixar de falar alguma coisa. Não, seja transparente com o cliente. Fala o que de fato o sistema vai entregar, porque aí você tem coragem de poder estar lá de novo com ele, perguntando, cara, tudo que eu te prometi lá tá legal? Não tem nada melhor do que você ouvir do cliente falar, superou as minhas expectativas, atendeu mais do que eu esperava. O sistema tá melhor do que eu esperava. E se o cliente às vezes reclama é porque ele quer um feedback, ele quer uma solução. O problema é quando ele para de reclamar e só simplesmente cancela. Dentro disso, é justamente esse ponto que é importante. Se a gente estuda, se a gente se programa, se a gente adequa o produto ao cliente, sou transparente na execução do que vai fazer, está claro na conversa. E para estar claro na conversa, eu não tenho que falar muito, eu tenho que escutar mais. Se eu entendi o que realmente o cliente precisa, adequei o produto da melhor forma para ele e ele topou, depois está fácil de perguntar como é que as coisas estão. Alguns ajustes sempre acabam acontecendo, não tem problema, mas são melhorias, são aprimoramentos, né? Então, o pós-venda, ele é uma coisa contínua. Na verdade, a venda é uma coisa contínua, ela não termina nunca, né? É um ciclo de relacionamento que eu construo com o meu cliente, que a diferença é que não é que eu estou vendendo de novo, eu continuo me relacionando com ele, fornecendo solução para as dores que ele tem. Muito legal. E aí, vem uma dica, pessoal, e essa dica eu uso muito, né? Eu uso no dia a dia, que é... E aí a gente vai desmistificar algumas palavrinhas aqui que o pessoal usa em pós-vendas, né? O que é o cross-sell? O que é o cross-sell? O cross-selling é uma bênção e um perigo também, às vezes, né? Na verdade, é a oportunidade que você tem de pegar dentro do teu cliente que você está se relacionando, né? E ofertar serviços complementares, soluções complementares no cliente que você já está lá dentro. Você gastou energia, você já teve todo o trabalho de conquistar a confiança, você já fez uma venda para ele, você tem às vezes um produto. Então, você que vendeu o alarme, você que vendeu o circuito fechado, você está com uma baita oportunidade na mão de entender as dificuldades dele, por exemplo, no controle de acesso. Perfeito. Quando eu falo que é uma bênção e um perigo, o que eu estou me referindo? É uma bênção justamente por isso. Ela me abre muito mais portas, né? Entrar da porta para dentro, que é a fase mais difícil de uma venda, a prospecção, ter entrado no meu cliente, é a fase mais difícil. A partir do momento que eu estou lá dentro, eu consigo ver várias oportunidades e buscar aproveitar essas oportunidades, né? O que eu chamo sempre a atenção se você tem que continuar adequando o produto, né? Porque muitas vezes assim, eu estou acostumado a trabalhar com esse produto para controle de acesso, esse programa CFTV, esse para alarme. Eu tenho um vício de vender aquilo, que eu já estou acostumado. Só que eu entro num cliente, ok, a minha câmera faz sentido para ele, mas o meu alarme não.
mas eu insisto em vender o meu alarme. Então, tem que tomar cuidado, porque todo bom trabalho que você fez com o CFTV, que te deixou com um bom nome no cliente, você vai lá, coloca um alarme que não é aquilo, não está adequado à realidade dele e se queima. Fica a observação de estar atento, né? Perfeito, Nessa mas questão do... Procurar a melhor do solução para o produto. cliente, né? é Pensar- muito mais pensar fácil nisso. vender aonde eu já estou do que correr atrás de um cliente novo. E aí O cross-selling é fazer isso. também o upsell. 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 Então o cliente tem lá um CFTV analógico, né? Você vai, dentro da necessidade dele, você pode fazer um upsell dentro do mesmo cliente, fazer um upgrade, né? Vender um sistema um pouco mais sofisticado, que atenda uma outra dor, que você, já estando lá dentro do cliente, você consegue estar entendendo e ajudando a resolver o problema dele. E muitas vezes, se você fez a primeira parte bem feita, né, se a primeira venda você fez bem feita, essa atualização, numa conversa rápida, você fala assim, e aí, vamos atualizar aquilo lá? Tem câmera IP agora, tem isso de vantagem. Pô, cara, vamos, porque ele vê vantagem. Ou tem um DVR que aceita a câmera IP e você colocou as analógicas e complementa com a câmera IP e usa todos os Sim. recursos, começa a entregar produtos de analítico, né? E aí a gente está falando para o instalador, a gente está falando para integrador, mas a gente tem clientes que atendem a indústria e que aí você consegue agregar produto de analítico, de análise, BIs e muitas outras vantagens que a gente tem a partir das ferramentas que a gente já está lá no cliente, né? Aí vem uma coisa muito forte, né, de vendas. Ninguém compra o que não precisa. Ninguém compra o que não precisa. Cara, Se a sua mulher foi no... eu tenho uma lista com a Bru, a gente tem uma lista de coisas que a gente comprou que eram besteira. E tem várias coisas que eu Mas comprei que não desculpa. precisava. É porque Não, a necessidade... discordo. Concordo em discordar nesse momento. Aham. Depois que você comprou, você pode achar uma besteira. Mas aquele momento despertou a necessidade. Onde eu quero chegar com isso? Tem vários exemplos. É, a Não, questão, a gente vai ter sempre. aí vem a discussão. Mas o mais importante é que a decisão de compra, ela é emocional. Sim, E aí, sem essa, dúvida. né, Por isso às que vezes a gente tem comprou uma coisa... necessidade, a gente sai de casa precisando comprar alguma coisa e a gente volta com outra coisa que a gente não precisava. Perfeito. Porque a nossa decisão, Mas ela por é quê? emocional. E muitos vendedores usam uma série de técnicas que a gente já conhece. Mas por que você comprou? Porque em determinado momento veio à tona essa necessidade. Ela pode ter sido frívola, ela pode ter sido uma bobeira em algum momento? Pode, né? Mas, o que eu quero dizer com isso é, o seu cliente não vai comprar o que ele não quer comprar. Mas você pode despertar o desejo dele naquilo que ele precisa, que pode ser conveniente para ele. Então, é isso. Você chegar e falar assim, teu cliente já tem um parque CFTV instalado e está funcional? Tá funcional. Né? Às vezes você sabe que já tem aquilo que ele precisa, mas você pode falar assim, cara, tem um equipamento atualizado, que vai te dar mais algum tempo de garantia, que vai te dar mais esse benefício. E você conhecendo o seu cliente, você vai saber como despertar essa necessidade dele. Cara, sabe aquele movimento de caixa que você já vê? Ele fica perfeito, a gente grava em HD. Imagina você fazendo slow motion dessa imagem, como vai ser legal, né? Sabe, aquela situação onde você está satisfeito, olha como ela pode melhorar. Então você desperta esse desejo do cliente e a partir daquele momento é uma necessidade. E aí ele compra. Aí se torna uma necessidade, aí ele compra. Então, despertar essa necessidade, como quem vendeu a porcaria pra gente, entre aspas, né? A gente foi lá e comprou a Teodora, né? Cara, pode ser uma bobeira, mas em algum momento foi despertada essa necessidade, né? Então, o trabalho de vendas é isso. Você fazer o cross-selling e o upselling, né? Vender mais produtos no mesmo lugar e atualizar parques que você já instalou, vai muito de você conseguir despertar dentro daquilo que você já tem conhecimento, a necessidade do cliente. E agora a gente entra nos momentos finais do nosso podcast e a gente vai fechar com alguma coisa pessoal. A gente falou muito de trabalho, de engajamento nos nossos propósitos profissionais e agora a gente vai falar um pouquinho do momento mergulhando de cabeça. O que é o momento mergulhando de cabeça? É algum projeto pessoal, é alguma coisa que você desperte em você
uma energia, alguma coisa que você de fato faz de forma verdadeira, que você faz, é onde você realmente mergulha de cabeça. Momento mergulhando de cabeça com Silvano Barbosa. Beleza, vamos lá. Bom, quando a gente falou sobre o Passo do Gigante, né, eu falei que eu ia tomar algumas coisas, só que algumas coisas elas são contínuas na minha vida como um todo, né? Eu nasci escoteiro, eu cresci escoteiro e eu vou morrer escoteiro. Muito embora eu não atue mais dentro do movimento há alguns anos, eu cresci dentro do meio do trabalho solidário, né? E eu continuo até hoje. Então eu tenho semanalmente, né, os grupos de trabalho, onde a busca é simples, é ajudar o ser humano, né? Que na verdade o CT está dentro desse contexto, né? É uma filosofia de vida no final, na verdade. Não é um hobby, não é nesse caso específico, né? Eu tenho os meus hobbies, cozinhar, eu adoro cozinhar, eu tenho alguns hobbies que eu faço tão bem, outros nem tanto, né? Por isso são hobbies. Mas eu acho que nesse momento quero destacar isso. É uma filosofia de vida você fazer alguma coisa que vai impactar no ser humano, né? Inclusive a ideia do CT saiu disso, né? Uhum. A gente tinha outros planos, mas qual vai ser o impacto disso em quem está ao nosso redor, né? A gente não pode, ter uma massa maior sendo impactada por isso. Então eu faço alguns trabalhos. Eu trabalho com uma ONG que inclusive foi ajudada pelo Congresso esse ano, né? A gente teve a felicidade de receber uma parte da doação desse ano, que a gente trabalha com umas famílias carentes da região lá de Santo André, que é onde eu moro, que é um trabalho onde a gente busca não só dar um subsídio básico, né, para que eles possam passar o mês, mas trazer sempre informação renovada, trazer uma forma diferente de levar as coisas. E é um trabalho que muitas vezes pode parecer inglório, né? Mas a gente são muitos anos desse trabalho, mas eu posso falar de que a gente teve 2 ou 3 casos de crianças que se tornaram adolescentes, que hoje têm seus filhos e que estão tocando uma vida de uma forma primorosa, dentro de todas as limitações que eles têm, né? E são casos que a gente tem certeza absoluta que essa proximidade, essa relação com a gente teve um impacto muito forte, porque quando eles estavam indo para tendências diferentes, fomos procurados, a gente ajudou, vieram conversar ou levaram informação para casa, né, de uma forma diferente. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim: muitas vezes o trabalho, quando você quer ajudar um ser humano, né, você não tem que dar um carro, comprar uma casa, não é nada tão drástico. Muitas vezes é só ajudar a erguer um pouco essa pessoa para ela poder olhar para o outro lado do muro. Porque nós temos muros que nos limitam, né? Até onde a nossa vista alcança. Isso eu estou falando em qualquer nível de cultura, de religião, de cor, de financeiro. Se eu ajudo a pessoa a conseguir enxergar o que está do outro lado do muro, muitas vezes a curiosidade natural dela já faz com que ela queira estar lá. E se mobilize e se movimente, né? Às vezes você precisa de um pouco mais. Mas isso é o meu de hoje. Mergulhando de cabeça na caridade, que não é só a caridade financeira. Né? Não, muitas vezes você doar o seu tempo, é você doar atenção e ajudar a impulsionar essa pessoa a olhar para o outro lado do muro. É isso aí. É interessante isso, o tema mergulhando de cabeça, né? E aí eu penso muito na questão pessoal Christian, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu não acredito muito no equilíbrio. Quando você está equilibrado, é porque você está na média, sabe? A vida está equilibrada, então eu estou na média. E a minha vida é desequilibrada nessa parte. Por exemplo, poxa, cara, você trabalha pra caramba. E todo mundo sabe disso, eu trabalho pra caramba. Então na hora que eu começo a trabalhar pra caramba, a barriga começa a crescer. E você fala, poxa, tá deixando de lado a saúde. A gente não percebeu isso, cara. E aí tem aquele negócio, poxa, eu vou comer qualquer besteira porque é rápido. Então come rápido pra voltar a trabalhar, tudo isso, eles estão próximos e percebem isso. Então, às vezes, o meu desequilíbrio mostra isso. Então, às vezes, poxa, ok, tô trabalhando mais e aí tem o lado do resultado financeiro. E aí tem hora que você fala, poxa, vou ter que trabalhar menos, vou ter que dar mais atenção agora para a família, então a família cresce, e aí eu, às vezes, falo, poxa, agora estou deixando de lado o trabalho. E aí tem outro lado que fala, cara, para tudo, tem que focar na saúde, então agora é hora de foco na saúde. Nesse momento de mergulhando de cabeça, 2020, eu estou 100% mergulhado no CT. E aí trabalho, CT, revista, mas eu estou muito voltado a esse trabalho. Então esse ano tem
turnê, são 6 roadshows, tenho viagem para a China, vou para esse em Las Vegas, mas o meu mergulho de cabeça está 100% em trabalho. E aí eu entendo esse outro lado, por exemplo, você deixa de fazer ações, deixa de fazer um monte de coisa, porque tem um mergulho de cabeça que não existe esse equilíbrio. E aí eu sinto também a falta de falar, poxa, eu queria estar mais tempo com a família, queria estar tudo isso, mas eu também amo o que eu faço. Então eu tento que com isso, com o trabalho, com o que eu amo, fazer essa parte, ajudar, por exemplo, no congresso, através do trabalho, de levar praticamente 900 pessoas, né? Mas levar o grupo de pessoas, que seja 1 quilo de alimento, ajudar uma instituição, que é o que eu, sabe, eu tenho esse coração, como o Silvano, eu sei que ele tem esse trabalho e tudo isso, mas eu tento com o trabalho ajudar nisso. Então, mas aí tá, olha que coisa muito louca, né? É. O tema de hoje é venda, certo? Certo. Vendas? De vendas. Você está falando do seu trabalho, o resultado positivo que você busca impactar. Primeiro que você ele tem um viés de gerar um impacto social. Porque se eu capacito, se eu apoio, se eu ajudo, eu estou gerando esse impacto social. Então você continua, você está fazendo essa linha também. Né? Mas aí eu falo do lado pessoal. Eu entendi tudo. Eu tô falando tipo do meu, se eu consigo ir... Então, mas então, era o próximo tema. O lado pessoal, né? O que faz com que a gente esteja bem? Fazer aquilo que a gente ama. Sim. Sempre. Né? Fazer aquilo que a gente ama. Se tem tanto coração envolvido, faz sentido. Se tem tanto coração envolvido, é algo que ajuda, é algo que apoia, é algo que ajuda a melhorar o mundo ao seu redor. Por isso que eu falo que o CT não é uma entidade egocêntrica. Porque ela não está voltada para dentro. Sim. Ela está voltada para fora. Então, querendo ou não querendo, o seu foco é ajudar as pessoas. Ou seja, mergulhando de cabeça no trabalho, o Christian não tem noção do tamanho do impacto, Exato, né, que ele tem na vida de tanta gente. E eu sou aqui testemunha viva desse processo. Pô, bacana. É uma grande honra poder fechar esse nosso primeiro podcast dentro participação especial da Teodora. Participação especial com essas duas feras. E a gente vai estar juntos nos próximos episódios com alguns convidados do segmento, falando sobre muita coisa. Eu quero agradecer você que ficou até agora conosco. Vai ter muita novidade, muita informação, muito conhecimento sendo compartilhado nesse canal. Pode pedir sugestões de temas também, mandar pra Estou, gente. né, mergulhando de cabeça nesse novo propósito. Né? É mais uma ação que a gente está aí compartilhando com vocês, investindo o nosso tempo, a nossa energia. E é muito legal essa sinergia, mas para isso eu conto com a participação de vocês. Uma participação ativa. Tá aí o nosso canal. De novo, o nosso telefone para você mandar a mensagem, manda a sugestão. A gente está aqui absolutamente abertos, aprendendo junto com vocês a construir esse nosso programa. O telefone é o 11 98987 7715. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo, pela energia, para a gente poder estar compartilhando juntos aí com os nossos ouvintes. Conta com a gente sempre. Até o próximo. Fala, galera! Fala, galera!